E agora vamos em direto até ao Porto, porque a novidade, Rui Carlos Teixeira, boa tarde, é a concentração de enfermeiros junto ao Hospital São João. Uma concentração de enfermeiros que começou às 11h30 da manhã, há cerca de meia hora, e que conta com a presença de todos os sindicatos que representam a classe dos enfermeiros e que estão aqui à porta do Hospital de São João, com várias faixas, com várias palavras de ordem. Está aqui também José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a quem pergunto se já é possível fazer um balanço da adesão à greve neste segundo dia em termos nacionais. Ainda não é, porque continuam a chegar vários dados de todo o país, mas o que conta e o que vale é que, de facto, a adesão é muito expressiva. Isto é, para além das centenas ou milhares de enfermeiros que estão a assegurar serviços mínimos, portanto, há muitos que, inclusivamente, estão tão exaustos e tão cansados fruto da carência que nem sequer vêm num dia de greve ao hospital, não é? Portanto, não estão aqui todos aqueles que estão em greve, para além daqueles que têm serviços mínimos. Portanto, o que isto traduz é o Governo tem que apresentar amanhã uma proposta de solução para a revisão da carreira de enfermagem no âmbito de reconhecimento assumido pelo Governo, através do Ministro da Saúde ontem, que as reivindicações de enfermeiros são justas. Então, se o Governo assume que as reivindicações são justas, amanhã tem que ter uma consequência honesta e prática, que é apresentar uma proposta de resposta aos nossos problemas, às nossas exigências. Um diploma único de carreira, por um lado, valorização de toda a profissão, categoria para a área da gestão, que são pivôs essenciais na articulação de recursos, apresentação mais cedo e mecanismos de compensação, designadamente para quem trabalha a turnos. Mas como é que viu esta declaração do Ministro da Saúde a reconhecer que as reivindicações dos enfermeiros eram justas? Olha para estas declarações como um bom indício para a reunião que está marcada para amanhã? Naturalmente é um bom indício, mas como dizemos, para que isto não seja retórica política para cidadão eleitor, é esperado uma consequenciação honesta amanhã. E essa consequenciação prática da afirmação do Sr. Ministro da Saúde em representação do Governo é a apresentação de uma proposta que dê resposta às reivindicações que estamos a colocar e que o Governo reconhece como justas. Não me parece com muita confiança para aquilo que vai acontecer amanhã. Temos vindo a referir que as generalidades dos enfermeiros são católicos, mas a nossa fé por vezes não chega a tanto. Isto porque em março já tínhamos um protocolo onde o Governo assumia que a revisão da carreira era para dignificar e valorizar e apresentou-nos uma proposta onde mantém ou piora o que hoje temos. E, portanto, temos aqui o grau de fé é QB. E por isso nós faremos as greves que forem necessárias. Os enfermeiros não desejam fazer greves, mas se o Governo continuar a não dar resposta, os enfermeiros durante a semana que vem continuarão em greve e faremos uma boa manifestação nacional em Lisboa no dia 19. Muito obrigado. Aqui fica então um primeiro balanço de José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que marca presença nesta concentração aqui à porta do Hospital de São João, a fazer um primeiro balanço da adesão em termos nacionais, a dizer que é ainda cedo para avançar com números em concreto e a comentar também as declarações do Ministro da Saúde, que ontem reconheceu que as reivindicações dos enfermeiros eram justas, mas José Carlos Martins a dizer que não guarda muita fé para a reunião de amanhã e que os enfermeiros vão continuar com a greve até que esta resposta que procuram da parte do Governo seja cumprida. E assim, Rui, uma concentração muito participada no Porto, em Coimbra. Miguel Ângelo Marques, boa tarde. São muitos os enfermeiros que aderiram ao apelo do sindicato? Boa tarde. Aqui nesta concentração à porta do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra estarão cerca de 150 dos enfermeiros que estão em greve, mas esses serão certamente muitos mais numa cidade que tem vários milhares, distribuídas por 2 hospitais, 2 maternidades, ou melhor, 3 hospitais, se incluirmos o Hospital Pediátrico e ainda 2 maternidades e os diversos centros de saúde. São enfermeiros que estão descontentes, têm vindo a crescer nesse sentimento de descontentamento. Nuno Conceiro é um desses enfermeiros. O que é que está mal? Completamente desmotivado, de anos a fio sem haver progressão, de anos a fio a ganhar o mesmo ordenado desde 2004, congelado, e sem conseguirmos ter o reconhecimento por parte deste Governo. António Costa, aliás, disse que nós éramos o pilar do SNS e nós, como pilar, temos sido muito maltratados mesmo. Isso reflete-se no dia-a-dia? Reflete-se no dia-a-dia, a desmotivação é imensa, os doentes próprios sentem isso no nosso dia-a-dia, enquanto cuidamos deles, sentem essa desmotivação. Muito obrigado. Raquel Antunes também é enfermeira. Essa desmotivação é difícil de contrariar no dia-a-dia? Obviamente. Trabalho como enfermeira há 22 anos, com a mesma remuneração ou talvez menor, e exaustos.
estamos completamente exaustos, obviamente, e queremos ser respeitados. Esse é um dos principais pontos, mas há também, tem-se falado muito na questão da falta de funcionário, na falta de enfermeiros. Isso também se nota? Exatamente. Nós estamos nos limites da exaustão e estamos reduzidos a metade do que deveríamos ter, no meu serviço, pelo menos. Ou seja, isso tem-se notado na forma como são dados os cuidados aos doentes? Os enfermeiros fazem os possíveis, quase desumanos, para cuidar os doentes da melhor maneira possível, mesmo à custa da sua própria saúde. Muito obrigado. Então, o descontentamento que tem sido crescente, como ouvimos, a questão da remuneração é apenas uma das reivindicações dos enfermeiros portugueses, que se queixam da falta de progressão nas carreiras, mas também da falta de elementos nos diversos serviços, o que sobrecarrega quem está a trabalhar nesses serviços e, obviamente, causa transtornos nos doentes, porque não têm a mesma assistência que deveriam ter. Por isso, se houve estes gritos de revolta que prometem continuar nos próximos dias. Miguel Ângelo Marques, com a manifestação em Coimbra, agora em Évora, também em direto. Luís Godinho, boa tarde. Vamos então avaliar o que leva os enfermeiros a manifestarem-se aí neste segundo dia de greve. Vamos sim, para já com alguns dados da adesão a esta greve. Entre 70% e 80%, números dos sindicatos. Em todo o caso, Celso Filipe, dos Sindicatos Enfermeiros Portugueses, é uma adesão elevada, que corresponde ao que estavam à espera. Há alguns serviços que estão encerrados? Sim, há alguns serviços que estão a 100% aqui no Hospital de Évora, não estão encerrados porque os colegas estão em serviços mínimos. Por essa razão, estamos a estar aqui uma delegação a representar todos esses colegas que estão no hospital. Naturalmente, serviços em que 100% de adesão, mas em serviços mínimos, não podem estar aqui. Quais os serviços mais com maior Posso adiantar, nós temos o serviço a 100%, temos a convalescença, as especialidades médicas, a ortopedia, cardiologia, pediatria, cirurgia 2, UCI, hemodinâmica e psiquiatria. Portanto, são serviços que estão a 100%. Os outros não estão, mas na ordem de adesão 70% ou 80%. Em Beja e Porto Alegre? É a mesma percentagem, portanto já ontem se verificou adesões nessa ordem de percentagem. Isto só demonstra que os enfermeiros estão saturados da inação deste Ministério da Saúde e, portanto, a continuar esta inação, os enfermeiros saberão dar a resposta adequada, naturalmente, que é continuar a luta. Estes os dados da adesão à greve no Hospital de Évora, também nos hospitais de Beja e de Porto Alegre, entre 70% e 80%, com vários serviços encerrados. Junto aqui com os enfermeiros está Carlos Ramalho, ele é o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses. Hoje completa-se o segundo dia de greve, há mais 4 dias anunciados para a próxima semana. Os enfermeiros não vão baixar os braços. Com certeza que não. Aliás, a nossa luta é mais que justa e digna. Os enfermeiros continuam a lutar por uma justa carreira de enfermagem, uma carreira que nos dignifique. A reestruturação desta carreira anda a ser negociada há demasiado tempo. O Governo tem sistematicamente adiado as negociações e não tem aceito aquelas que são as propostas dignas e justas dos enfermeiros. E, portanto, acredita que o Governo ainda vai voltar atrás? Essa é a nossa pretensão e, como é óbvio, se o Governo valorizar os enfermeiros como anuncia e nos der aquele que é o papel fundamental e básico no Sistema Nacional de Saúde, com certeza que sim, estamos a aguardar a todo momento que o Governo mude de posição e negocie com os enfermeiros. Mas já agora gostaria de acrescentar que há mais questões em causa para além da carreira. A justa atribuição de pontos para descongelamento das carreiras, que não está a ser bem aplicada, na nossa opinião, e também a atribuição do subsídio de função aos enfermeiros especialistas. Nós temos aqui alguns colegas que estão rigorosamente na mesma situação que outros, uns receberam o subsídio de função e outros não. Portanto, é preciso que o Governo comece de uma vez por todas a olhar com outra atenção para os enfermeiros. São as razões de queixa que levam os enfermeiros a estes 2 dias de greve. Como ouvimos, uma greve com bastante adesão nos hospitais do Alentejo. E ouvimos a dizer que é uma luta justa e digna pela revisão da carreira dos enfermeiros, uma greve que dura mais 4 dias.